Bom, então é isso, gente. Vamos lá ler os editais. São dois editais, né? Um edital que é aqui, eu coloquei já, né? O Prêmio FCP de Incentivo à Arte e à Cultura. Se vocês puderem aí, deixa uma mensagem no... Ah, eu não estou compartilhando aqui a tela, né? Calma aí, gente, que eu estou ajustando aqui as ferramentas. Aqui, apresentar agora, aí a tela inteira. Beleza. Então, cá estamos nós. É isso, né? Se você me dá um retorninho aí no chat, se vocês já leram o edital, se vocês já estão no processo de escrever, se vocês estão só sentindo e sendo pouco a pouco tomado pela ideia e pelo desejo de querer embarcar nessa missão, joga aí um pouquinho, né? E aí a gente vai começar a ler esses dois editais, né, trazer, selecionar alguns pontinhos importantes em preparação para amanhã. Deixa eu ver, chegou aqui a Glenda. Oi, Glenda, boa noite, seja bem-vinda. Então, continuando, eu vou aqui, né, aqui no site, pá, vou abrir aqui para conferir, clique aqui, edital. Então, eu vou crescer minha tela. E aí, gente, eu pensei que se fosse um só para a gente ler, eu ia ler assim tudo, né? Mas considerando que são dois, eu vou ler assim mais, vou dar uns pulos, mas assim, vamos ao mesmo tempo que dar um pulo, mas ao mesmo tempo ler o negócio, né? Então deixa eu só abrir aqui. Ai, caramba, agora mostrou tudo, todo o meu. Cadê? Beleza, esse aqui. Então, eu vou começar lendo esse FCP, Incentivo à Arte e à Cultura, né? E eu vou também ler o outro na sequência, mas eu acho que esse aqui é um pouco mais abrangente, né? E só abrir aqui uma coisa para ver aqui vocês. Ó, muito por alto, já li o Branco de Melo, estou escrevendo projeto, já li, iniciei a escrita, li por alto também. Então, vamos ler, né? Ler um pouco mais valendo. A Fundação Cultural do Pará, Pirinã, tarará, pá, 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 destinamos a premiar propostas que estimulem o desenvolvimento das artes nos municípios paraenses. Então, do objeto, né? O edital FCP de incentivo tem por objeto incentivar a produção artística e cultural, né? Separando um pouco essas coisas, existente nas diferentes regiões do território da Amazônia. Então, um edital que se propõe a atender a diversidade territorial, né? Isso vai tocar numa questão logo na sequência. Então, entendendo-se como proposta, ele vai premiar até 200 propostas inéditas. Então, isso aqui já é uma questão importante para a gente marcar, né? 200 propostas inéditas, elas podem ser individuais ou coletivas, nos mais variados segmentos e práticas, e entende-se como propostas inéditas aquelas que ainda serão iniciadas e aprovadas por esse edital. Então, considerando que é uma proposta que vai ser iniciada por esse edital, deixa um pouco aí uma certa abertura de compreensão, né? O que é que eu vou realmente iniciar? Eu vou iniciar a pesquisa? Será que eu vou iniciar... ou será que eu vou iniciar, talvez, o produto em si, né? Então, como propostas inéditas, aquelas que ainda serão iniciadas e aprovadas por este edital, que não tiveram sido veiculadas em nenhuma mídia ou apresentadas publicamente até a data, né? Até hoje, então, até a data de inscrição. Então, aí ele dá essa outra chave que é uma coisa que não foi veiculada ou apresentada publicamente, né? Promoção e democratização do acesso aos recursos, surge como estratégia para a valorização e visibilidade da produção e inovação artísticas, né?
visibilidade, valorização e visibilidade da produção e inovação. Eu acho que é interessante ler e marcar, porque algumas ideias que traz no edital, né, alguns conceitos, às vezes tu entende que teu projeto, de repente, tu pode reforçar mais alguma coisa que busca, talvez, essa dimensão territorial, né, que valoriza a visibilidade, a produção e a inovação, enfim. Compreende-se por projeto de produção e difusão artísticas a realização de shows, espetáculos, ocupações, mostras, exposições, festivais, concertos, feiras culturais, instalações, exibições, performances, livros de artista, desfiles de moda, produções audiovisuais, produções artísticas para ambiente virtual, narrativas orais, práticas educativas que resultem em um produto físico ou virtual, né? Então, eu acho que essa ideia aqui a gente tem que ter em mente, a ideia de produto. Eles querem um produto físico ou virtual, né? Então, um projeto que talvez é muito experimental, que vai focar no processo, ele talvez ele vai ter menos força no edital como esse, que está me apontando mais para essa dimensão de produto. E produto é tipo uma exposição, né? Uma coisa que as pessoas vão lá e consomem aquilo. Produto é um CD, né? Um álbum, é um filme, é um negócio, um objeto, seja ele material ou imaterial, físico ou virtual, mas ele tem um encerramento em si, assim, né? Então, são projetos de produção e difusão artística. Isso é uma coisa importante, porque, se eu não me engano, nesse ano a gente perdeu o edital de experimentação que tinha, né? Talvez eu possa estar enganado. Mas aqui né, esse edital é claro nesse sentido de nos buscar que a gente faça um produto, e seja em qual segmento for. E aí as etapas, né? Inscrição, habilitação, habilitação, que é quando eles vão ver tudo que tu mandou, se está de acordo com a lista, passou. Se não está de acordo, ficou. Aí abre uma abertura lá para reclamação, aí tu faz uma contestação. Só que eu entendo assim que, em geral, como é um processo concorrido, é muito importante a gente se organizar para mandar tudo direitinho. Porque quem mandou tudo direitinho passou nessa fase inicial, né? E quem meio que deixou em cima da hora e fez, aí não anexou, esqueceu, perdeu, vai lá buscar, mas é um processo seletivo, né? Então a gente precisa entender e tentar antecipar essas coisas. Então, aí outro item muito importante, gente, né? Que Oi, Marcélia, boa noite. Então, seja bem-vinda. Então, o processo, uma coisa muito importante, né, que a execução das propostas, elas se dão em até 80 dias. Então, cara, é muito rápido, né? 80 dias, pelo que eu estou entendendo, é menos do que 3 meses, assim, para tu realizar um produto. Então, isso já vai me dando uma certa ideia de que o interessante para esse edital são propostas que já estejam, ainda que elas são inéditas, elas já têm assim um fundo de pesquisa, né? Tu não vai começar a pintar os quadros da exposição, né? Uma coisa que tu já vem trabalhando, né? Já vem construindo essa coleção de moda e tu vai só fazer o desfile. Então, é um edital que ele tem esse objetivo de pegar uma coisa que já está em processo e ela precisa de um investimento para se tornar algo compartilhado com a sociedade, com o mundo, né? Então, é interessante a gente levar em consideração isso, que são 80 dias, e é muito importante ir entendendo esses elementos, porque é uma questão estratégica, assim, né? De, tipo assim, um avaliador, avaliadora, ela está lendo centenas de projetos, aí ela fala, esse aqui é massa, mas, assim, isso aqui vai dar um trabalho que não cabe em 3 meses, é um trabalho de um ano. Então, infelizmente, esse aqui está ótimo, mas ele tem esse outro aqui que está bem refinado, a gente entende que ele é realizável em 3 meses. Então, isso aqui também é uma questão de a ideia ser exequível no tempo, né?
E aí, a última etapa, então a gente está lendo as etapas, né? Inscrição, aí habilitação dos documentos, seleção, aí contratação, beleza, surgiu o dinheiro, execução da proposta, aí correria 3 meses, menos de 3, e faz a mostra artística, né? Com a apresentação dos resultados. Então, basicamente na mostra artística onde os produtos serão compartilhados com a sociedade, né? Eu antigamente achava meio ruim pensar essa ideia de produto, mas eu acho que assim, é com esse campo que estamos trabalhando, então a gente precisa pensar com isso assim, estrategicamente, eu acho. Aí ele vai falar das áreas, né? Artes visuais, teatro, dança, circo. Eu acho que a maioria das pessoas aqui está ou nas artes visuais ou no audiovisual. Não sei se tem pessoas de outro campo aí. E tem também esse outro campo que ele se tornou um campo específico, que é a diversidade cultural e transformação social, né? Propostas que gerem movimentos de transformação e integração social das pessoas relativas à diversidade sociocultural, ao meio ambiente, às questões de gênero, à participação social, à inclusão das minorias, nas mais diferentes formas. E aí isso aqui é interessante também da gente pensar o seguinte, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu agora que está se querendo escrever e ele não tem assim eu acho, né, um portfólio, né, em artes visuais, ou seja, uma trajetória. Então, ainda que o projeto tenha um flerte com as artes visuais, eu acho que também a gente precisa sempre nessa questão pensar estrategicamente. Assim, é um processo bastante concorrido, então se eu já estou assim com a minha trajetória um pouco mais fundada no audiovisual, talvez eu indo por aqui eu tenho mais chance de pontuar em determinados critérios que a gente vai ver na sequência, enfim, porque é isso, eu tenho um lastro aí, né? Eu não estou chegando meio que é, um pouco assim de fora, né? Dentro de uma linguagem, quando tem um monte de outras pessoas já trabalhando nesse campo. Então, isso é uma coisa também para a gente pensar. Aí, beleza, o público-alvo, pessoas que trabalham, né, nesse campo, que tenham residência fixa no estado do Pará, comprovada, e idade superior a 18 anos. Aí tem essas duas modalidades, né? Tu pode te inscrever como pessoa física, ou seja, com teu CPF, e tem um desconto ali de aproximadamente 27%. Sendo um CPF, tu pode te inscrever como uma pessoa individual, é o projeto meu, de José Viana. Ou tu pode ser titular de um coletivo, né? Então, um projeto aqui do nosso espaço cultural, a gente não tem o CNPJ, então eu estou representando. E aí eu preciso depois declarar uma anuência, né, de todo mundo que faz parte desse grupo, que diz basicamente assim, olha, vai lá e se inscreve, estamos de acordo com essa inscrição. A outra forma é a pessoa jurídica, né? Para quem tem MEI e aí não tem desconto, então acho que é importante quem estivesse encaminhando nesse campo abrir a sua MEI, né? Para ir dando uma encorpada no seu trabalho e em relação a esse mundo institucional também que ele nos atravessa constantemente. Se tu for uma MEI, se tu tiver uma empresa, né? Um CNPJ. E aí, empresa de produção cultural, né? Para propostas autorais ou propostas de terceiro. Então, tipo assim, a empresa escreve o projeto do artista tal. Então, aí ela também não vai ter um desconto de 27%, ela vai ter um pequeno desconto, que é 5%, eu acho, se for uma empresa. Aí, beleza. Quem não pode, né? Cônjuges, servidores da Fundação Cultural e pessoas que tenham propostas aprovadas em 2022 ou 2023 pela FCP ou outras instituições, né? Aí, exceto propostas que são oriundas, né? Que vêm de projetos que foram anteriormente aprovados por editais de outras instituições, mas que se constitui uma nova proposta. Então, eu fiquei um pouco na dúvida, porque eu estou dentro dessa categoria aqui. Mandei um e-mail e o retorno é que
tu pode te inscrever desde que o projeto seja um desdobramento de um projeto que foi aprovado nesse período em outra instituição e que tu dê e indique que ele tem aquela característica de ser inédito, né? Então a gente começa a não pode perder os elementos que a gente vai acumulando aí na leitura. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver, 7h48. Acho que tá ok, né? Temos 15 minutos de falatório meu. Da acessibilidade, com a finalidade de efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, das pessoas com mobilidade reduzida, as propostas deverão obrigatoriamente ser acessíveis, com serviços e medidas que garantam o acesso. Ó, isso aqui é um item, né? Então, se o edital está te pedindo determinadas coisas, tu tem que já meio que mapear e considerar que isso é um item, que isso vai gerar um orçamento, né? Que tu vai ter que colocar isso na tua linha de produção, assim. Ou da tua linha de raciocínio na construção desse produto, né? Se é um produto que é um audiovisual, de que forma ele se torna acessível, né? Então, vários elementos que é preciso considerar aí. O critério da acessibilidade é parte integrante dos aspectos norteadores de pontuação dos projetos submetidos a esse edital. Então, ele já deixa assim bem dito, né, para todo mundo. Então, isso é uma coisa também que tu precisa colocar. Então, eu vou colocar aqui uma coisa que eu vou abrir rapidinho um mapa mental que eu iniciei aqui, e aí aqui no Prêmio FCP eu vou colocar aqui consideração, não, ou importante. Então é importante isso. Serviços e medidas que garantam o acesso, né? E isso, inclusive, pontua. Então, eu vou colocar aqui só para não perder isso de vista. Beleza, então voltando. Da premiação. Aí, beleza, o valor do edital, 6 milhões, serão destinados 200 prêmios, né, nessa edição. E aí a gente fala, nossa, é um montão. Aí começa a dividir entre todo mundo, né? Previsão de 40% dos prêmios às pessoas que moram na região de integração do Guajará, ou seja, na região de Belém, e eu não sei até onde vai, se é a Ananindeua, Marituba, e outros 60%, né, destinados às pessoas que estão em outras regiões de integração do Pará. Então, aí a gente vai fazer já essa divisão, assim, né? Não havendo propostas artísticas classificadas até o total de premiação em uma das áreas, né? Aí, enfim, estas poderão ser remanejadas para outros projetos até o limite de prêmios. Então, se ficou reservado lá 10 prêmios para Belém e não tiveram 10 projetos que tiraram a nota mínima, aí vai para as outras regiões. Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver aqui, só que alguém chegou aqui. Oi, Daniele, boa noite, seja bem-vindo. Então, gente, aí vamos lá, né? Categorias, são duas categorias. Isso aqui é uma outra coisa importante. O candidato deverá optar pela categoria de premiação em conformidade com a dimensão da produção da proposta, com o cronograma e o orçamento apresentados. Então, ó, a gente marca aqui, ó, dimensão da proposta, né? Opa. E o cronograma e o orçamento apresentados, né? Esse é um aspecto norteador de pontuação dos projetos submetidos a esse edital, sendo essencial para a contabilização dos pontos na avaliação. Então, a gente vai ter aqui, ó, importante, perdão, e a gente vai ter aqui outra janela aqui que são as categorias. E aí dentro das categorias a gente vai ter 20 mil e a gente vai ter 40 mil. Aí tu pensa assim, nossa, vou no de 40 mil, pô, meu projeto é isso.
Só que aí tu tem que considerar e mais ou menos conhecer e sacar e ficar antenado em todo mundo que está concorrendo a isso, né? Então, será que não vai ter tipo uma galera tentando fazer filmes que precisa de um monte de gente com 40 mil e o teu projeto é mais tu e mais duas pessoas? Aí talvez se tua ideia não for muito potente, nem a ideia, mas a dimensão dela, né? Para usar os 40 mil, eu acho que é mais certo ir nos 20, né? Enfim, cada um vai fazer essa avaliação aí dentro da sua compreensão do seu projeto, das suas dimensões. Mas aí a gente então tem 15 prêmios numa categoria e 15 prêmios na outra, dentro de artes visuais. Então, vou trabalhar com esse exemplo, se fosse o meu caso, José. Eu iria pensar num projeto de 20 mil, provavelmente envolvendo mais duas pessoas, não sei. E aí eu tenho aqui, né, são 15 vagas, 15 prêmios. Só que 60% vai para os municípios da outra região. Como eu estaria na região de Belém, eu estaria concorrendo a 7, né? Então, são 7 prêmios para todo mundo das artes visuais que está nessa categoria, né? Aí tem a outra categoria. Então, talvez é isso. Talvez uma exposição, se a gente for levar realmente os custos que eles demandam, né, 40 mil seria o digno para fazer uma exposição assim. E contratar curadoria, contratar é, os serviços de impressão, de moldura, assessoria de imprensa para que a divulgação seja feita com qualidade. E a partir desse projeto tu também deu um passo na tua carreira, na tua trajetória. Então, se a gente for levar em consideração os custos e que as pessoas sejam bem pagas, né? Um projeto, uma exposição, talvez o mais coerente seria aqui, nesse prêmio de 40 mil. Mas, enfim, tem que avaliar isso tudo. Aí a gente vai aqui ver que, por exemplo, audiovisual já são 10 prêmios, né? Então, aqui na categoria de 20 mil, 10 prêmios. Aí tu pensa assim, são 6 para os outros municípios e 4 para Belém. Então, se fosse no meu caso, eu estaria concorrendo a 4 prêmios, assim, né? Então, imagina, o projeto tem que estar muito bem redondinho, assim, tem tudo quase uma convenção cósmica para tudo estar bem alinhado e o negócio dar certo. E aí a intenção dessa oficina, então, é disparar algumas questões para a gente pensar para que isso se torne cada vez mais alinhado, assim, né? E aí tem uma coisa que eu acho interessante, que uma vez eu ouvi numa fala, que me acompanha, porque eu, como fui professor substituto um tempo, já convivi com pessoas assim, nesse mesmo processo, rola uma frustração grande, né? Quando tu não passa, assim, aí tu fala, não passei de novo, mais uma vez, eu sabia, papapi, popopó. E aí essa pessoa que eu vi a fala, ele disse assim, cara, eu aprovei um projeto esse ano, mas eu escrevi 15, assim, né? Então, isso era num outro momento também, que a gente tinha 15 editais, né? Hoje em dia, talvez tenha bem menos. Enfim, se eu falar um pouquinho da minha experiência, ano passado eu trabalhei com um projeto que foi o Banco Sonoro Amazônico, e foi a terceira vez que eu escrevi ele num edital, né? Então, 3 vezes aprofundando a ideia e refinando e ajustando e tudo isso. Então, beleza, desculpa aí. Gente, é só uma coisa, foi uma pausa. Eu não vejo vocês, eu não sei o que está acontecendo. Então, qualquer coisa, vocês falem no microfone aí e eu vou seguir aqui. Beleza, então a gente já viu que são essas duas possibilidades, né? 40 mil e 20 mil, eu tenho esses segmentos, então, por conta de que eu tenho esses segmentos, tem essa coisa também da minha trajetória. Então, tipo assim, cara, eu quero fazer uma videodança, eu comecei a fazer dança recentemente, mas eu não tenho nenhum currículo da dança. Então, eu vou concorrer lá com 5 projetos com pessoas que estão há 20 anos fazendo dança, talvez vai ser um pouco mais difícil para mim, né? Eu que estou há 15 nas artes visuais, então talvez é melhor pensar dentro das artes visuais como é que eu faço essa interação com a linguagem da dança, né?
Ou mesmo do circo, se, enfim, teve uma época aí que surgiu um palhaço, mas assim, não posso me candidatar num outro lugar, porque até poder pode, mas estrategicamente talvez é um pouco menos interessante. Beleza, então vamos lá. Os valores são brutos, né? E vai ter a retenção do imposto de renda. Então, para quem não tem MEI nem empresa, vai com seu nome e aí leva já um desconto de 27%. Então, basicamente, tu pega um projeto de 20 mil e tu subtrai aí mais ou menos 25%, seria 5 mil, né? 50% dá 10 mil, 25% dá 5 mil. Então, tu já fica aí só com uns 14, mais ou menos, né? Desses 20. E aí, para trabalhar durante 3 meses, aí tu divide 14 dividido por 3 meses de trabalho, né? Vai dar mais ou menos 4 mil e pouco. Aí considera que tu tem que gastar um monte de dinheiro, né, para investir no projeto, para que ele seja relevante e para que também a partir disso tu possa ir dando novos saltos, né, considerando aí o novo Ministério da Cultura recriado e uma certa expectativa de maiores investimentos no nosso segmento. Beleza. Então vamos lá, o prêmio será pago para da inscrição. Aí, gente, inscrição, ó, até o dia 22, até o dia 2 de fevereiro, às 23h59. Então eu vou colocar aqui no meu mapinha, né, isso aqui também. Importante, outro item aqui. Prazo 2 de fevereiro, que é semana que vem. Aí um desses editais é 2 de fevereiro, o outro é 3. Então, para não confundir, aí tu fala, nossa, meu Deus, eu me embananei, escrevi os dois, aí um venceu ontem. Essas coisas que acontecem, né? Então, vai, coloca na agenda, coloca aí no teu estúdiozinho, espaço, ateliê, qualquer coisa, no celular, essa lembrete. Aí ele vai pedir o formulário da proposta escrita e um portfólio, né? Aí na oficina a gente vai entrar mais nessa questão do formulário e eu vou talvez não, vou falar assim, tudo que eu penso a partir da minha experiência que eu acho que é importante e como eu faço. Então, eu acho que não existe uma fórmula, não existe um modelo, né? Existe um processo vivo. As pessoas que são avaliadoras, antigamente eram algumas, hoje em dia são outras. Então, está tudo em movimento, né? Então, eu meio que também tenho que ir meio que me atenando assim, né? Onde estou, em que contexto estou, como é que eu vou, na verdade, escrever a minha ideia de forma que eu me comunique com essa outra pessoa que eu não sei quem é, que vai ler, e ela precisa entender o que eu estou querendo fazer, e eu quero sensibilizar ela. Então, existe nesse processo de escrever para um formulário de proposta, é um processo meio que de escrever para uma pessoa. A gente precisa pensar que a gente está escrevendo para alguém que vai ler, né? Então, também um trabalho de manual ali, de conseguir escrever e me comunicar com essa outra pessoa que vai ler. O portfólio eu também vou falar um pouquinho de como eu acho que é interessante organizar um portfólio dentro da oficina. Enfim, eu vou entrar nesses campos mais especificamente nas oficinas, né? Amanhã. E aí tem os documentos aqui, enfim, aí eu vou dar um pulo nessa parte, porque enfim, são documentos chatos. O ideal que eu sempre faço é pegar eles todos, né? Aí fica aí também uma dica e copiar lá para onde eu estou fazendo minhas anotações. Eu estou usando essa coisa aqui no computador, mas eu costumo botar isso num papel assim, para fazer um checklist, né? Então, documentos, ó, aí eu vou puxar ele aqui. E eu vou só jogar aqui mesmo para a gente não perder muito tempo, mas depois eu posso dar uma arrumadinha e fazer um checklist, porque é a coisa mais comum que existe, é tu se perdeu, esqueceu e mandou sem o comprovante de residência, aí toda aquela ideia foi por água abaixo, porque, enfim, tu não cumpriu o negócio, né? Enfim, tá. E eles dizem, né, não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados. Beleza.
Aí ele vai falar, então, do processo de habilitação, da seleção, e aí eu vou dar uma acelerada aqui e vou puxar para a gente pensar um pouco esses critérios, né? O indivíduo, essa pessoa, que é uma pessoa mesmo, né, que vai avaliar, às vezes duas, ele vai pegar assim, meu Deus, eu tenho 100 projetos para ler e são esses os meus critérios. É claro que ele pode ter umas escolhas muito subjetivas, né? Enfim, isso vai ficar muita responsabilidade na mão dessa pessoa que faz a avaliação. Então, por exemplo, eu já fui avaliador e eu tentava fazer meio que uma média assim geral das questões e avaliando. Tem uma outra pessoa conversando que era rigorosamente nos critérios, né? Então, olha, o orçamento dessa pessoa não está bom, então nota baixa. Aí o projeto podia estar ótimo, mas o cara errou nessa parte aí ele não tem uma nota boa, então não passa, né? Porque só vai passar aquilo que tiver muito bem arredondado em todos os aspectos. Critério 1, grau de relevância e criatividade artísticas e culturais da proposta, né? Então, como é que eu vou trabalhar com isso, né? Eu preciso, na hora de escrever o negócio, estar sempre pensando, cara, essa ideia aqui minha, qual que é a relevância dela? O que que eu acho que é o diferencial? Porque, assim, todo mundo pode fazer exposição fotográfica, mas eu vou fazer de um jeito, tu vai fazer de outro, cada um vai ter a sua singularidade, o seu olhar. Então, é preciso a gente pensar o que que nos enriquece enquanto coisas singulares, assim, né? É, Critério 2, clareza e consistência da proposta. Correlação e pertinência entre justificativa, objetivos e resultados. Então, amanhã eu vou focar bem nessa questão assim de fazer um cruzamento dessas coisas, né? Eu pensei ali três, quatro objetivos que são meus objetivos e eu pensei uns três ou quatro porquês desse projeto, né? Que seriam minhas justificativas. Agora, tudo isso está bem alinhado e essa minha justificativa tem a ver com esses meus objetivos e tem a ver com o que eu quero gerar, né? Eu quero, sei lá, talvez um objetivo é chegar em determinado público em todas as escolas de Belém com um livro. Mas lá na minha meta eu não quantifiquei isso, então, né, tem um desacordo aí, né? Então a gente precisa confirmar tudo para ver se está tudo bem alinhado. Então, isso aqui é 0 a 20 pontos, é um montão de pontos, né? Tu pode, talvez, dizer que tu, não sei, que tu tem um objetivo, que tu tem uma justificativa que é levar a arte para, não sei, para todos os lugares, para os bairros e para três cidades da Amazônia. Só que nos teus objetivos tu quer fazer uma exposição que não dá para fazer em vários lugares, né? Então, outro vai ter um outro objetivo que é trazer pessoas dessas cidades através de um ônibus e de um custo, outro não vai atender essa coisa que tu pensou lá como teu desejo, porque ela não está realmente orçada, né? Então, amanhã eu vou falar um pouquinho mais assim sobre isso. Critério 3, né? Conformidade com a categoria de premiação e viabilidade da execução do cronograma, gestão do orçamento. Isso é uma coisa fundamental, né? Toda essa ideia que tu pensou, ela tem como ser executada em 3 meses, tem como selecionar as imagens, montar o livro, mandar para a gráfica, esperar a gráfica produzir, aprovar tudo, trazer de volta, aí fazer o lançamento, visitar as escolas. Dá para fazer isso tudo em 3 meses? Eu consigo ver no cronograma? Se eu não consigo ver isso no cronograma, fica um pouco frágil, assim, né? Então, mas eu já tenho uma pré-edição do material, eu já tenho um esboço desse livro, aí o projeto já ganha um outro nível um outro nível de robustez, assim, né? Ele já está bem mais avançado, né? Pensando que esse é um edital para a realização de produtos, assim, né? Trajetória artística, apresentação de forma inequívoca das principais atividades artísticas da trajetória profissional do candidato. Aí isso é 0 a 20 pontos, né? Eu entendo assim que tu não precisa ter uma grande trajetória, mas esse projeto que tu está propondo, ele pode ser teu primeiro projeto.
só que tu consegue dizer que tu tem um percurso, né? Que já tem, quando tu for pensar, já tem 5, 10 anos que tu está fazendo intervenção na internet, na rua, no espaço público. Se tu consegue documentar isso e colocar isso no teu portfólio, né? De forma que tu apresente para o avaliador que esse projeto ele é importante, porque tu sai de um momento e dá um pulo, um salto, um investimento para um outro momento, ainda que seja teu primeiro projeto, tu consegue dar conta disso, né? De que esse projeto tem a ver com a tua trajetória, não é uma ideia meio que solta, assim, né? Então, isso é muito importante para mim, a gente conseguir pensar onde estou nesse momento, no meu trabalho, né? Eu fiz isso, e agora eu quero ir para essa coisa. Então, eu tenho que conseguir dizer isso para o avaliador ou para a avaliadora no texto, no portfólio. Isso é uma coisa que a gente vai avançar, vou focar nessa questão amanhã, assim, né? Onde estou no meu momento, o que eu fiz e para onde eu quero ir, e esse projeto é importante por isso, né? Então, eu consegui dizer essas coisas, assim. É, as medidas de acessibilidade, então a gente precisa pensar nesses serviços, né? Serviços, ou seja, tem que contratar alguém para fazer, né? E medidas, então preocupações, cuidados, né? Para que o projeto, o produto seja acessível, né? Para as pessoas diversas. É, Então, a capacidade de difusão e democratização ao acesso à produção artística e cultural, 10 pontos, né? Então, tu tem que, de alguma forma, também dar a entender que tu vai conseguir divulgar aquilo para que aquilo tenha um alcance, né? A minha difusão. Então, às vezes, está tudo lindo no teu projeto, mas tu pecou nessa parte de pensar de que forma tu vai difundir isso, tu deixou ele muito frágil, aí tu perdeu aqui 7 pontos. Aí não vai entrar, porque são 4, 5, 6 que entram, vai entrar coisas que estão assim, né, com a pontuação muito alta, um negócio bem concorrido. Então, realmente, a minha sugestão é que se quem tem impressora, imprime esses critérios, né? Quem não tem, copia ali para uma área e na hora que estiver fazendo a revisão do seu projeto, lembra desses critérios aqui, vai reler teu projeto e pensa assim, nossa, eu estou conseguindo demonstrar uma capacidade de difusão, eu estou conseguindo ter a minha dimensão de acessibilidade, né? Eu estou conseguindo explicar minha trajetória artística por meio do meu portfólio. Eu preciso meio que fazer um checklist assim e tentar responder a todos esses itens para estruturar um projeto que tenha potencial de ser aprovado, assim. Aí tá, serão desclassificados quem não tiver 80 pontos e quem não atender ao objeto do edital, for uma ideia que não tem a ver com esse mundo aqui. E tem aí depois os critérios de desempate, né? Aí, olha só, outra coisa importante, ideias que não forem inéditas. Então, eu acho que isso é muito delicado, assim, porque às vezes a gente tem uma coisa em andamento, a gente já exibiu uma parte, mas será que isso é inédito? Não é inédito? É, é interessante pensar de que, né? Que às vezes é isso, a gente está no processo e a coisa é um passo além, né? Mas de que forma eu penso que esse além ele é inédito? Por que que ele é inédito? Entende-se como inéditas propostas que ainda serão iniciadas e aprovadas por esse edital. Então, aquilo que a gente já leu lá no início, né? Que não tiverem sido aprovadas por outros editais, nem veiculadas em nenhuma mídia ou apresentadas publicamente até a data do edital. É um pouco confuso aqui, para mim, assim, algumas questões, mas eu acho também que qualquer dúvida que a gente tenha, a gente já manda logo um e-mail para ter um retorno e tu ter um respaldo, né? É, através de um retorno institucional. Enfim, porque é um processo seletivo isso aqui. Aí, gente, eu vou parar por aqui, porque aí o resto já é outra coisa que, enfim, já é contratação, já considera que todo mundo entrou. Tem a questão também dos prazos para a gente
comunicar algum erro, algum problema, algum equívoco, se tu não foi aprovado na parte de habilitação, mas tu comprova que tu mandou tudo e é um erro deles, aí eles precisam te colocar, então tem um prazo, e é bom a gente ficar atento, mas eu vou pular isso aqui. E aí todas as dúvidas aqui, o e-mail, né? Então já manda e vai meio que garantindo uma certa um cuidado no processo, né? Cuidado dos, enfim, dos respaldos e etc. E tem essa dimensão dos direitos autorais, né? Que eu acho que é interessante ler, mas talvez eu vou deixar isso para ler depois, porque são 8h15. Eu queria saber se vocês estão bem aí, porque a gente tem um outro edital para ler rapidinho. E, e eu acho que por hora, nesse aqui, o que é importante a gente considerar, eu, a meu ver, do que eu anotei, né? É que a gente tem os segmentos, então eu acho que está todo mundo aqui meio que audiovisual, artes visuais. Então, eu tenho as duas categorias, a de 20 mil e a de 40 mil. Eu preciso tanto pensar no meu projeto, em mim, mas também tá de mais ou menos imaginar os meus pares aí espalhados pelo estado do Pará, pensando dentro do meu campo, que tipo de projeto funcionaria em 40 mil, que tipo de projeto funcionaria em 20 mil. Aí eu tenho que também levar em conta o prazo, 2 de fevereiro, às 23h59, né? Tudo isso é uma coisa bem burocrática, mas é isso, não tem como a gente fugir, porque na hora que pode abrir uma brecha para alguém, vai abrir para outro e para outro, aí a coisa se perde no caminho, né? Então a gente precisa estar bem entendendo as regras e tentar jogar com elas, assim. E aí tem essa dimensão que a gente precisa pensar na acessibilidade, na difusão do nosso projeto, né? São ali 10 pontinhos e outros 10 que podem fazer a diferença, assim. Porque, em geral, ideias, todo mundo tem ótimas ideias, né? Mas a gente precisa, como se essa ideia ela precisasse ser institucionalizada. Então, ela precisa responder algumas características e ganhar um corpo assim, né, de projeto e tal. Então, meio que eu estou tentando só abrir a nossa imaginação para pensar que existem vários elementos que não é só a nossa ideia, né? E a gente precisa jogar com eles. Então, eu vou tomar uma aguinha e queria saber se alguém quer falar alguma coisa. Eu não sei se vocês estão aí, estão me ouvindo. E eu também queria falar o seguinte, que como vai vencer esse link em 1 hora, amanhã a gente vai ter resolvido isso dentro da oficina, mas hoje eu não consegui resolver a tempo, então eu preciso gerar um segundo link. E aí eu vou colocar aqui no chat já esse segundo link, tá? E, e eu também queria que vocês falassem um pouco, assim, quem está aí na oficina, porque eu resolvi não abrir um grupo de WhatsApp. Eu não sei, eu achei muito confuso. E aí eu estou mandando por e-mail, que eu mando para todo mundo, qualquer coisa vocês mandam, e para mim é um pouco mais simples a gestão, né? O WhatsApp demanda ali um envolvimento mais intenso. A gente pode abrir depois um grupo de conversa, mas para esse momento, para essas questões mais, enfim, eu vou criar aqui o link, tá? Então, Google Meets. Eu não sei, se alguém quiser falar aí um pouquinho, só para a gente mudar um pouco a música que a gente está ouvindo. Boa, tudo bem. E aí, Dani? Aham, aham, aham. Sim,
Tá aqui, né? Se tu tiver na região de Belém, sim. Se são 10 é isso, né? 40%, aí dá 4 tá aqui. 10 aí é isso. Aí tu pensa, nossa, são 4 então, cara, tem que. Tem que ser inédito. Se não for inédito, a pessoa. O projeto não entra, né? Eles deixam isso bem como é bem como é sublinhado, né? São projetos inéditos. Então, por exemplo, eu participo de um grupo cultural que ele faz todo ano um evento, né? Então, poderia ser um projeto para fazer esse evento, mas eu fico pensando assim, cara, mas esse evento, ele vai ser inédito essa versão, mas ele não é inédito. Então, ele segue uma estrutura que já está sendo né, reproduzida. Então, eu me perguntaria, será que ele é inédito? Eu não sei, talvez não. Eu acho que talvez inédito seria algo referente a esse evento, não sei. Então, inédito seria um filme sobre o evento, sobre o projeto. Assim, não tem certo e errado, são interpretações, né? Então, certas coisas deixam um pouco fica em aberto, assim. Legal, obrigado, Dani. Seja bem-vindo aí. Gente, eu vou jogar aqui. Como eu não criei esse grupo do WhatsApp, eu preciso então colocar aqui no chat o outro link, né? Mas ainda não entra. Deixa eu só atualizar aqui no meu Linktree, que é isso aqui. E aí eu vou atualizar aqui, links, e aí eu vou atualizar esse aqui. E aí eu vou dizer leitura, editais, parte 2. Aí, gente, só, por favor, quem está aí, copia o link. José, eu vou precisar sair agora. Se a continuação de hoje for gravar, eu gostaria de ser acesso depois. Nos vemos amanhã na oficina. Beleza, Felipe? Sim, eu vou, se vocês continuarem aqui ou não, eu vou ler e tá gravando, né? Tá aqui o segundo link. A gente vai passar agora para ler o segundo edital, que é o edital Prêmio Branco de Melo, né? Que é destinado às artes visuais para a realização de exposições. Só que aí eu entendo que, na minha compreensão, esse outro edital ele é para fazer exposições, mas eu tenho observado que às vezes entram artistas cuja produção artística tem um caráter de mais assim, parece que está mais óbvio que isso é artes visuais, mas também eu tenho visto projetos que compreendem assim, tipo uma ocupação de um grupo num espaço expositivo e que talvez ele alarga um pouco a ideia de artes visuais, a ideia de exposição, né? Porque ele pode trabalhar com outros conceitos de acontecimento, de happening, a ideia de ocupação e transformação daquele espaço permanente. Então, eu entendo que pode ser bem ampla a interpretação, é uma ideia de exposição de artes visuais. Então, vamos lá partir para esse segundo edital. Dani, amanhã o encontro vai ser. Não, a gente vai focar não no edital, assim, a gente não vai ficar lendo o edital. Eu vou trazer questões para a gente pensar e a ideia é que cada um possa pensar no seu projeto, né? Eu vou falar um pouco das minhas experiências, vou falar de alguns itens de edital, vou falar sobre portfólio. Isso vai ser os 2 dias, amanhã e quinta. E no sábado é um dia, pode mudar um pouco no meio do caminho, né? Mas no sábado a ideia era um pouco
para quem quiser compartilhar o seu projeto, o seu texto, a gente lê junto e fazer comentários. Mas pode ser que isso também venha dentro dos encontros de amanhã e quinta. Vamos ver como é que vai se configurar isso de fato. Gente, está aqui o segundo link. Por favor, quem quiser continuar aí comigo, entra aqui, está aqui no Google Meet, tá? Eu vou encerrar aqui essa ligação desse e estou abrindo essa outra janela, então vai ser mais rápido esse outro edital, eu, né, não vou me adeter tanto aos detalhes, e tá, eu vou fechar aqui, tá? Eu não sei se vocês estão aí, se vocês estão vendo, ouvindo, mas é isso. 3, 2, 1, o link está aqui, ou o link está na minha bio lá no Instagram, né? Tá lá o link atualizado. Então, por favor, quem ainda tiver aí, eu vou fechar e aparece lá no outro. Boa noite, tudo bem? Sua reunião está pronta? Boa noite. Pode falar, Carla. Pois é, são interpretações, né, Carla? Eu acho assim que a foto tá no Instagram, isso não tira a característica de inédito da exposição, né? Porque o projeto, vamos dizer assim, ele é composto de vários elementos. Então, vou trazer aqui uma ideia de um livro de fotografias, né? Talvez algumas fotos tu já postou na internet, mas o livro em si ele é inédito, né? Tu não nem fez ele ainda. Então, eu entendo que aí talvez a foto não é inédita, mas o projeto seria inédito. Então, depende um pouco como tu tá pensando e compreendendo esses materiais, assim. É, Enfim, eu acho que isso é um pouco subjetivo, porque vai depender muito da pessoa que está fazendo a avaliação, né? E eu não sei, eu não fui atrás dessa informação, eu não sei quem é. Às vezes tu pode ir atrás, né, no Diário Oficial, ver se saiu, mas eu acho que só vai sair, não sei. E aí, então, tu tem que pensar que qualquer pessoa pode ler, né? Então, tu tem que tentar ser bem explicando esses vários aspectos. Agora, gente, tipo assim, tenta fazer assim. Esse tudo, mais ou menos, bastante coisa disso foi um edital que encerra dia 2 e que fomenta a elaboração de produtos, né? Seja um show, seja um filme, seja um livro, seja um site, seja um encontro, né? Seja uma ocupação, mas ela é tipo, tem a característica de um produto, ou seja, ela tem uma divulgação, ela acontece no momento, as pessoas vão lá e consomem aquilo, seja consumir uma música, seja consumir um filme, seja consumir um livro, né? Então, o produto se encerra. Esse outro edital agora, ele também é um produto, mas é uma exposição. Então, deixa eu ver aqui. Eu preciso compartilhar a tela, né? Compartilhamento. Então, vamos lá. Aqui, Prêmio Branco de Melo. Então, esse aqui é um prêmio para a pessoa fazer. Opa, alguém chegou. Luiz. Fala, Luiz, seja bem-vindo aí de novo. Então, esse é um prêmio para a pessoa fazer uma exposição, né? Então, a exposição ela vai acontecer num lugar que está previamente definido. Vamos abrir aqui o edital. Deixa eu baixar aqui. Baixar o edital para a mesa. Essa pequena baguncinha. Porque aí aqui qualquer coisa a gente pode marcar. Então, aqui eu já fico vendo vocês. Está compartilhando a minha tela, né? Ou não?
Não, gente, meu Deus do céu. Tá bom, eu acho que agora tá. Então, esse aqui é o prêmio, isso. Prêmio Branco de Melo, então a exposição, né? Aí vamos lá, pular um pouco rápido. Eu sempre acho que é importante ler tudo, viu? Só que agora não dá. Então, por exemplo, premiar propostas de desenvolvimento das artes nos municípios paraenses, circulação de pessoas que se destacam no campo das artes nacionalmente. Aí, olha, aqui ele já meio que já dá uma sugestão, assim, né? Ele fala equilíbrio na distribuição regional dos recursos, gratuidade de acesso à inscrição, destinando-se a premiar propostas que estimulem o desenvolvimento das artes no município paraenses, com incentivo à circulação de pessoas que se destacam no campo das artes nacionalmente. Então, eu entendo, lendo, que é um edital que, de alguma forma, ele quer tanto estimular os municípios no estado, né? Então, artistas que, porventura, venham de de uma região que não a região de Belém, onde estão os espaços expositivos. Então, eu acho que já vai ter aí uns prêmios para, né, para contemplar os artistas de outras regiões para expor em Belém. E também incentiva uma galera a circular, a galera que se destaca no campo das artes nacionalmente. Então, eu lendo esse edital, eu estou entendendo que eles querem, o pensamento por trás é tanto fomentar a galera de Belém, fomentar a galera dos outros municípios e fomentar que pessoas de outros lugares circulem em Belém, né? Trazer exposições para Belém para, né, para irrigar aí os imaginários, as estéticas, promover intercâmbio, encontro entre pessoas, né? Criar redes e tudo isso. Então, é, aí coisas interessantes, né? São 12 propostas inéditas, né, que não tiveram sido apresentadas publicamente no Estado. Então, eu entendo que não é a foto que é ou não é inédita, mas aquela exposição, né, aquela ideia onde a foto está dentro da exposição. Essa ideia precisa ser inédita, né? Assim eu entendo. Então, uma exposição que não foi realizada ainda. Individual ou coletiva, né, nos mais variados segmentos e práticas. As propostas ocuparam os espaços conforme as pautas dispostas a seguir. Aí são quatro pautas para cada espaço. Não sei se todo mundo conhece, mas a Teodoro Braga fica ali no Centur, né, aquela perto do estacionamento. Benedito Nunes é aquela galeria que dá para um vidro que fica no Centur também, mas tem um vidro do lado que dá para a rua. Então, ela já me dá uma característica de relação com o espaço público, né? Coisas que eu posso pensar já na minha exposição. E a Rua Imeira, que fica ali no antigo prédio do IAP, que é do lado da Basílica de Nazaré, né? São duas salas. Então, tipo assim, quando eu estou pensando um projeto para um edital desse, eu preciso pensar, cara, a minha ideia, ela funcionaria melhor em que espaço, por quê? E aí eu, de alguma forma, eu já vou me ajustando aqui, né? Eu já vou lendo e imaginando. O meu trabalho ia ficar muito massa com aquele vidro, fazendo uma relação espaço público, espaço privado, ou não, minha exposição seria muito massa ter duas salas, porque uma sala eu vou trabalhar uma questão em oposição a outra questão na outra sala, e essa galeria é perfeita porque ela justamente tem esses dois espaços, um de frente para o outro. Então, de que forma eu também já vou meio que pensando de como esse espaço pode potencializar o meu trabalho, né? Como qual o espaço, o meu trabalho atual, né? Ele vai se ancorar, ele vai se abrigar, ele vai se engrandecer, né? Ou ele vai se potencializar em cada espaço desse. Isso é fundamental, assim, porque a gente está pensando uma exposição que é especificamente para uma galeria.
Então, de repente, esse espaço ele altera já a tua ideia, né? E meio que a tua ideia vai sendo um jogo com esses elementos. Compreende-se por propostas artísticas as exposições de desenhos, pinturas, fotografias, instalações, artes integradas. Então, artes integradas, eu posso pensar isso de uma forma muito ampla, né? Dentre outras linguagens da arte contemporânea, incluem-se projetos qualificados para inscrição neste edital, aqueles que valorizem seu escopo, aí a gente coloca essas palavras aqui, olha, aqueles que valorizem seu escopo a pesquisa, a criação artística, a diversidade cultural brasileira em suas mais distintas vertentes simbólicas, a identidade de gênero, étnica e geracional. Então, tipo assim, ele está apontando coisas que são importantes para o avaliador lá, né? O avaliador, a ideia é que ele lê o edital assim eu fiz, né? Eu li o edital antes de começar a avaliar e aí eu fiquei imbuído daquelas palavras, inspirado por aquelas ideias e fui ter a minha avaliação muito subjetiva, tentando responder os critérios de cada ideia, né? Mas é interessante a gente pensar nessas palavras, nessas ideias que já estão embutidas no edital, né? Porque quem formulou ele tem um pensamento por trás, né? O grupo, as pessoas, os técnicos, etc. Beleza, então as etapas do concurso. Inscrição online, que tem um prazo, 23h59 daquele dia. Aí a habilitação, mandou todos os documentos, passou, beleza. Aí já uma galera já ficou aí nessa primeira etapa, né? Porque o processo é um processo de seleção e ele é muito concorrido. Então, assim, tem quase que entrar numa pira na hora de escrever e confirmar item por item, fazer um checklist, está tudo certo, o documento, ai meu Deus, é o documento certo, é o documento atualizado. Tudo isso a gente precisa, né, pensar. Beleza, vamos lá. Aí seleciona, beleza, passou, todo mundo, parabéns. Contratação é execução, até 60 dias de acordo com o período contratado. Então aí tu pensa, cara, é uma exposição para ela ser desenvolvida em 60 dias. Aí eu realmente tenho essa dúvida. Será que isso tudo vai se dar só no semestre que vem e aí a gente tem 2 meses para fazer essa exposição? Como que é? Porque 60 dias parece meio pouco assim, né? Eu não sei se o resultado já vai sair em breve e a gente tem 60 dias, aí só a partir dessa data a primeira exposição começa a acontecer, depois a segunda, né? Talvez é isso. Aí as áreas artísticas, artes visuais, então só é para as artes visuais, né? Só que aí dentro das artes visuais a gente tem propostas de exposição em desenho, gravura, múltiplo, pintura, instalação, escultura, objeto, arte urbana, arte sonora, novas mídias, fotografia, performance. Aí dentro da performance, né, já talvez abre um pouco propostas híbridas, entre outros segmentos não categorizados. Então, eu acho que nesse caso o que vai valer também muito é tu ter um currículo em artes visuais, né? Porque se tu não tem ou o teu grupo não tem, né, e chega assim de uma outra linguagem para fazer uma instalação, mas tu não tem ali uma trajetória, a ideia pode até ser muito boa e importante, mas talvez vai perder uns pontinhos nessa parte da trajetória dentro desse segmento. Tá, o público-alvo, né? Destina esse edital, né? Ó, aos artistas, aos colecionadores, então já está também apontando aqui um tipo de projeto, aos curadores, né? Projetos curatoriais, entre outros profissionais atuantes nas linguagens artísticas e culturais, brasileiros com idade acima de 18 anos. O proponente pode se inscrever ao concurso com proposta que não incida nas vedações desse edital. A mesma coisa, né, que a gente viu. CPF para pessoa física, sendo um projeto meu ou de um grupo que não tem CNPJ. Ou eu tenho uma MEI, ou eu tenho uma empresa ou uma associação, e aí é um CNPJ.
É vedada a participação de cônjuges e parentes, pereris, servidores da Fundação, pessoas que tiveram projetos selecionados em outros editais de premiação artística publicados pela Fundação Cultural do Estado do Pará, 2022 e 2023, exceto no Programa Estadual de Incentivo CMA. Então, eu mandei um e-mail e perguntei, pessoas que ganharam edital no passado em outra instituição, tipo Secult, pode escrever? Aí pode. Não pode é pessoas que ganharam edital dentro da Fundação Cultural do Pará. E também não pode pessoas que sejam integrantes de coletivos não formalizados e grupos formalizados que estejam concorrendo neste edital com outra proposta artística. Então, por exemplo, eu faço parte de um coletivo que se inscreveu. Se eu me inscrever como pessoa, como indivíduo, vai os dois ser desabilitados se pegarem lá, né? Porque tu não pode concorrer com dois projetos. Então, ou tu vai com o teu coletivo, ou tu sai desse projeto do coletivo e tenta com o teu, né? Se for os dois, a chance é grande de os dois caírem, né? Pessoas vedadas de participar do presente concurso também não podem atuar como prestadores de serviço. Então, o cara não pode ser curador, coautor, artista convidado, se ele for cônjuge de alguém da comissão de seleção ou servidor da FCP. E aí, isso aqui é uma coisa importante, né? Quando a gente mandar, tem que mandar esse anexo 6. Então, isso aqui é um item, não pode esquecer de mandar, né? O anexo 6 é uma declaração que tu diz que tu não tem nenhum desses problemas. Então, se tu mandou tudo e não mandou o anexo 6, tu vai ser desclassificado, infelizmente, porque está aqui. Então, são coisas aqui ó, que eu, no meu modo de fazer, eu já pego e já levo lá no meu mapa mental, aqui, ó, editais, Branco de Melo, importante, eu preciso colocar o anexo 6, aí já deixo marcado aqui. Vamos lá, acelerando. Acessibilidade. A finalidade é a efetivação dos direitos das pessoas com deficiência, das pessoas com mobilidade reduzida. As propostas deverão obrigatoriamente ser acessíveis, com serviços e medidas que garantam acesso à utilização e compreensão por qualquer pessoa. Aí tem essa questão. Eu não sei se os espaços já têm, eu acho que tem todos, né, uma estratégia de acessibilidade. Mas é interessante pensar o que pode ser feito dentro do teu projeto, com o teu recurso, que amplie essa capacidade de acessibilidade, uma vez que eles estão colocando aqui, ó, o critério da acessibilidade, de novo, é parte integrante dos aspectos norteadores de pontuação dos projetos submetidos a esse edital, sendo essencial para contabilizar pontos na sua avaliação. Aí vamos dizer que deu né, o cara está avaliando lá e, nossa, esse aqui é bacana, e esse aqui também é bacana, e esse aqui, além dele ser tão bacana quanto, ele está colocando que vai ter alguma coisa lá que amplia essa possibilidade de acessibilidade, e foi muito inteligente em pensar isso, com pouco recurso, não sei. Então, de repente, isso na hora do avaliador é um pontinho a mais que às vezes faz, sabe, a diferença. Então, como está aqui no edital, eu acho, gente, que é importante, diz assim, não é uma regra, mas, cara, eu levaria em conta isso aqui, né? Pode até ser que eu não coloque nada ou coloque, mas seria importante pensar nessa dimensão aqui do critério de acessibilidade e de que isso é uma coisa que pode acarretar em pontos na avaliação. Então, lá na minha exposição, o que eu poderia fazer, né, para ampliar o acesso para outros públicos, né? Talvez uma plaquinha em braille com texto, né? Isso aí já seria uma coisa. Talvez as fichas técnicas vão ter, ou vai ter uma audiodescrição em cada obra, só que são coisas que já vão ampliando os custos de forma que vira impossível, né? Então a gente precisa pensar estrategicamente diante do recurso que, quando a gente faz a divisão, vê que no fim das contas não é tanto assim. Então a gente separa ali um pedacinho para investir e ampliar essa camada. Da premiação. Então, são prêmios, são 4, 4 e 4, né? 4 para uma galeria, 4 para outra e 4 para outra. São 12 prêmios de R$ 25 mil.
Aí vai ter a isenção do valor de aluguel do espaço, cobrado pela Fundação Cultural. Então, eles vão isentar esse valor, né? Tu vai receber 25 mil e para fazer tudo. E ele vai te ceder, né? O espaço vai ceder equipamentos básicos aos espaços, conforme previsto no anexo 8 e mediante verificação de disponibilidade. Então, tem que ver lá no anexo 8 o que é que tem. Às vezes tem luz, né? Enfim. Aí é interessante isso aqui, ó. Tu vai receber uma parcela no valor bruto de 15 mil e a segunda parcela no valor, depois de tudo resolvido, 10 mil, né? Então ele diz aqui, a segunda parcela será paga após o cumprimento de todas as etapas como corrência dos seguintes atos. Aí começa tudo que tu precisa levar em consideração. Teve um ano que eu ganhei esse edital no meio da pandemia, eu fiquei frustrado porque ninguém foi ver a exposição, mas foi a exposição que eu fiz com maior dedicação e carinho. E nesse ano era 5 mil o valor, menos o desconto, ou seja, era 3 mil e pouco. E aí, só que tu só recebia esse dinheiro depois de tudo cumprido. Então, tipo assim, faz um empréstimo, faz tudo e depois tu paga as tuas dívidas. Basicamente era isso, né? Então, agora me parece que aumentou um pouquinho a valorização do profissional das artes visuais, né? Tu recebe uma grana para tu investir na produção, para tu ter uma exposição digna, né? Bem executada, com os profissionais necessários para que ela aconteça no nível de profissionalização e depois tu recebe uma segunda parcela para pagar alguma coisa que ficou faltando, para te pagar como artista, enfim, para tu também dar um respiro, investir, pagar as dívidas, enfim. Então, aí as coisas que tu precisa garantir, né? Pessoas que são de fora, porque é um edital, lembra que tem aquela dimensão de valorizar pessoas que têm um reconhecimento nacional e que, porventura, vêm fazer uma exposição no Pará. A abertura da exposição ao público com a presença do artista premiado no espaço solicitado e execução do projeto premiado. Então, precisa que a pessoa esteja lá, né? Coquetel de abertura para no mínimo 50 pessoas, então isso é um outro item. A entrega do catálogo da exposição com 10 dias de antecedência da abertura da exposição, né? Então, isso já te leva a pensar que tu precisa imprimir o catálogo, mas antes de imprimir, tu precisa registrar as obras, e depois de registrar as obras, tu precisa de diagramar esse catálogo, né? Fazer um projeto gráfico que vai para a gráfica, para a impressão. Então, tudo isso aí tu vai já computando na tua cabeça que tu tem custos. Então, aquela grana lá, quando vê, já tá, meu Deus do céu. Doar 10% do total dos catálogos à Fundação Cultural do Pará, né? E aí isso é muito interessante, porque também tu vai, de alguma forma, deixar um registro do teu trabalho, né? Da tua trajetória para pesquisas futuras. Então, é interessante também levar em consideração isso, que o catálogo é um material que fica dessa exposição, que pode servir para pessoas que vêm posteriormente pesquisar, querer entender qual eram os trabalhos que estavam sendo produzidos em 2023, né? Que momento o Pará, o Brasil vivia, enfim. Então, é interessante pensar isso como um documento de memória e a tua exposição está bem estruturada nesse sentido. Precisa também doar uma das obras para o acervo, né, escolhida em comum acordo com a equipe técnica. Fazer o encerramento da exposição e ter uma avaliação técnica favorável. Aí os valores acima são brutos e eles vão sofrer a retenção de imposto. O prêmio será, enfim, aqui vou pular, gente. Então, a inscrição deve preencher todos os campos, né? Todos os arquivos que serão anexados deveriam estar em formato PDF e os vídeos em MP4, né? E precisa nomear os arquivos. Então, isso aqui depois a gente olha com calma. O que eu preciso ver aqui, né? Preciso ver que eu tenho uma formulário de inscrição e o projeto da exposição. Então, é aqui que as questões que a gente vai trabalhar e eu imagino no nosso cronograma que a gente vai dar um foco maior na quinta-feira, né? A talvez ver os exemplos, né, de projetos expositivos, né? Tem muitas formas de fazer isso.
Tem formas um pouco mais precárias e formas um pouco mais elaboradas, né? Tem projetos expositivos que são tipo obras, são documentos, né? Porque ali é a manifestação de um pensamento espacial, né? Onde arranja os elementos. Pode ser que tudo isso mude, né? Mas tu precisa dar ao teu avaliador ou avaliadora que é a possibilidade dele imaginar aquilo pronto, né? Então, o projeto expositivo vai trabalhar com imagens, vai trabalhar com desenho no sentido de idealizar, né? De projetar, de vislumbrar certos arranjos numa exposição. Tudo pode mudar, né? Memorial descritivo, então, é um texto onde tu vai falar desse projeto, talvez tu vai articular ele com a tua trajetória, né? Tu vai justificar a existência dele, tu vai embasar ele esteticamente, conceitualmente, tu trabalhando com determinados aspectos. Então, isso são coisas mais do universo das artes visuais, né? E as imagens e vídeos que possam colaborar para o entendimento dessa proposta, né? Sendo obrigatório o preenchimento dos campos do referido formulário com letras legíveis. Então, basicamente, esse é o anexo 2. Tu fala da exposição, tu escreve um pouco sobre ela, né? E tu coloca algumas imagens e vídeos que vão contribuir para isso. Aí, se tu já trabalha com alguém do designer, né? Se tu já tem esse conhecimento, ou com quem está fazendo junto contigo, assim, a apresentação visual disso não é para fazer talvez uma peça publicitária, né? Eu acho que as questões que são importantes para o universo das artes visuais, se tu consegue colocá-las ali visualmente, né? Tu consegue fazer a pessoa imaginar, tu consegue desenhar, enfim, eu acho que isso enriquece muito o teu o teu memorial ali, né? Quase pensando o memorial como uma espécie de obra, assim. Aí a gente tem um item muito importante que é o portfólio artístico, que eu também acho que vou falar mais disso na quinta-feira, ainda que o portfólio sirva para os dois. E aí esse portfólio, existem infinitas formas de fazer, eu vou falar os aspectos que eu acho importantes, aí documentos, né? E, de novo, faz o checklist, aí vai para concorrer lá, habilitação, seleção, aí os critérios de avaliação, né? Para a gente fechar aqui. Critério 1, grau de relevância e criatividade artísticas e culturais. Né? Então, isso, de novo, é o mesmo critério, só que ele coloca um texto aqui. Projetos que valorizem a diversidade cultural brasileira, identidade de gênero, ética e geracional. Aí tem projetos que vão dialogar com isso na sua essência, né? E tem outros projetos que não. Aí eu não sei o que acontece. Então, é interessante pensar nisso, né? Porque o edital já está apontando uma direção aí também. Clareza e consistência na proposta, né? Então, isso a gente vai ver, né? Clareza, está claro isso? Enfim, aí eu vou falar um pouco de técnicas de escrita amanhã, né? Cada parágrafo tem que ser uma ideia, que tu entende essa ideia, depois o outro parágrafo, outra ideia, depois cruza tudo. Que é isso que ele está falando aqui, né? Correlação e pertinência, justificativa, objetivo, resultado, ok, já falei isso. Adequação à estrutura do espaço de exposição. Então, essa ideia tem tudo a ver com esse espaço. Na verdade, essa ideia tem mais a ver com outro espaço, então eu acabei escrevendo isso para o espaço errado. Bora ver, tá na sorte, mas, enfim, são coisas para pensar, né? A qualificação dos profissionais envolvidos. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a curadoria tal, a curadoria com assessoria de imprensa, ou vou trabalhar com artista convidado, ou é um coletivo, e cada artista desse coletivo vem de um campo. Então, pensar esse organismo total assim, né, do projeto, não só o artista ou o coletivo, mas todo mundo com quem ele está estabelecendo relações, diálogos para construir aquilo. Isso é um dos critérios que são 15 pontos. Então, 15 pontos assim, né, faz a diferença. Assim como esses 10 da acessibilidade, assim como esses 10 do planejamento, né? Tu conseguir deixar claro ali que em 60 dias tu vai conseguir levantar essa exposição, e tu tá prevendo que tem uma montagem e tem uma desmontagem,
para desmontar tu tem um custo, tu tem que arrumar a parede depois, tu tem que deixar tudo como foi entregue, né? Então isso também é uma coisa importante. E para isso tem custo. Então é importante estar no orçamento para o avaliador ver, essa pessoa ela sabe o que ela tem que fazer, né? Não está esquecendo de uma coisa importante que está no edital. E ações de desdobramento do projeto. Então, a gente precisa pensar, vai ter uma roda de conversa, vai ter uma visita guiada, vai ter uma outra tipo de ação, vai ter uma performance, vai ter que atividades que podem, inclusive, não ser só uma atividade meio que institucional pro forma, né? Pode ser uma atividade que incorpora os objetivos daquela exposição, né? Que propõe coisas que vão enriquecer a proposta, né? Que vão trazer pessoas para ver a exposição, que vão ativar aquele espaço, que vai, enfim, reunir públicos diversos. Tudo isso são coisas para a gente ir pensando e também pensando criativamente, né? Então, como a gente trabalha com cada item desse? Aí, ok, 80 pontos, aí tem os critérios de desempate, e eu acho, gente, que é isso por enquanto, né? Aí, isso aqui, espaços e datas, né? Tem esses 3 espaços que a gente falou, e tem uma ordem aqui, né? Porque tu indica uma data. Se tu foi melhor qualificado na somatória dos pontos, tu tem direito àquela data, caso outra pessoa tenha indicado. Se tu ficou ali em 4º lugar e tu indicou a mesma data que a pessoa que ficou em 3º, essa pessoa vai ter uma prioridade sobre essa data e tu vai ficar com a outra data. Então, isso é uma questão também importante, porque, cara, depois que passa o negócio, é uma pressão, tu tem que dar conta, são 1000 coisas, ai meu Deus, insegurança, angústia, dor e alegria e prazer também. Então, você levar em consideração esses aspectos. Obrigações do premiado. Para fechar, era isso. Tem que imprimir os 200 catálogos, dessa jeitinho aqui, 20 páginas, né? Isso é tua obrigação com esse dinheiro. Tem que imprimir o texto curatorial, ou seja, tem que colocar o custo de produção do texto, profissional que vai se envolver para isso, né? Pode ser que o profissional que fez o texto faça isso de um presente, mas não é a ideia, né? A ideia é que todo mundo esteja pago para trabalhar nesse projeto. A chamada da exposição, então tem que ter um designer aí para fazer, né? Para fazer o cartaz grande que vai ficar lá à mostra, ou o próprio artista que vai fazer, e tem a ficha técnica. Então, se for contratar um designer, já tem que entender que esse designer vai fazer o catálogo, a ficha técnica e a chamada da exposição e provavelmente o material de divulgação das redes sociais, né? E tem que ter alguém para fazer o texto, ou o texto e a curadoria, ou o texto, a curadoria e o acompanhamento do processo, né? Estabelecendo diálogos com, com o artista ao longo dos 2, 3 meses, enfim, são vários acordos diferentes. O outro pode também fazer a exposição lá e convidar a pessoa para escrever um texto, é um outro formato, né? Eu recomendo, não sei, existem tipos de trabalho, mas eu recomendo muito, né, a gente valorizar o trabalho dos curadores, das curadoras, porque uma exposição com curadoria, ela é resultado de um diálogo, coisas que tu como artista não está vendo, né? E vem um curador, uma curadora e olha a coisa de outro ângulo, e aí ela, de repente, resolve um projeto que está muito confuso na tua cabeça. Então, tipo assim, às vezes, eu não sei, hoje em dia eu não sei se ainda tem isso, mas lá quando eu comecei, a gente não tinha uma coisa assim com curadores sei lá, besteira, né? Então, como eu vim desse momento aí, eu acho que é importante valorizar esse lugar, que é fundamental, ao meu ver, né? E aí os técnicos das galerias garantem o apoio técnico, né, da montagem durante o horário de expediente.
Mas eu acho que, dependendo de certas coisas, é preciso contratar alguém, né? Um profissional específico. Mas eu acho que se forem coisas simples, pelo que eu estou entendendo aqui, ó, no caso de exposições com iluminação especial, fora dos padrões de material oferecido pelo espaço, a responsabilidade por esse material adicional, a contratação, o manuseio, a montagem e a desmontagem é do proponente. Então, eu acho que é isso, gente. Se tiver outras dúvidas, outra coisa importante aqui, ó, organizar duas ações executivas, não, ações educativas presenciais durante o período da exposição. Então, aquilo que eu falei, né? Duas coisas que vão ativar a exposição e que tu pode pensar isso de forma criativa, né? Não só uma coisa pro forma, mas uma coisa importante dentro do projeto. E ela também tem esses 10 pontilhos aqui, né? Então, às vezes, tu trabalhou, fez um projeto expositivo, escreveu um texto massa, suou, sofreu, sorriu e esqueceu de propor duas atividades. Aí tu não vai ganhar, porque é uma coisa essencial também do projeto. É isso, gente. Então, eu não sei se ainda tem alguém aí. Eu acho que tentei falar e pontuar as coisas os aspectos que eu acho importantes. Se vocês têm alguma coisa a falar, alguma ideia, ou mesmo alguma dúvida, assim, eu lembro que eu acho que o Felipe, mas o Felipe não está aqui, disse que estava com uma dúvida nesse edital. Vamos compartilhar aí, ou a gente vai já também, enfim, não sei, encerrando. Desculpa, eu vou falando igual um cavalo, aí a hora agora para, eu já não sei o que fazer, mas ok, parei. Eu vou tomar uma água. Sou eu, Jay. Aham, aham, aham. Colocaram para ti, né? Eu não vi essa parte. Ah, cadê? Onde está? Aqui? Olha, gente, importantíssimo isso. Desculpa. Aham, aham. Não, essa dos monitores é nova, né? Porque aí o que que acaba acontecendo, né? Eu acho que é interessante discutir, por exemplo, eu não saberia quanto colocar no orçamento para um monitor. E aí, quando a gente for custear tudo, a gente vê que acabou a grana, aí alguém vai sofrer. Aí, o monitor põe aí R$ 50. Aí
É tipo isso, eu acho assim que essas medidas elas deveriam ser acompanhadas talvez de um processo assim de formação, a gente tipo entender o monitor, ele precisa ir e vir, então ônibus, né? Ele precisa ter um lanche pelo menos. Não, e é de 9 às 17, ou seja, é durante 2 meses, eu acho, todos os dias, o turno inteiro. Então, cara, custa uma. Isso eu acho que era uma questão que ou a gente precisava dar uma relida ali, né? Ou principalmente nessa parte de cronograma, ou mandar um e-mail, assim, porque aí no e-mail vem um retorno dizendo é isso, isso e isso. Aí tu fala, beleza, é isso, né? Mas eu acho que talvez eu também li um pouco assim, eu não li a fundo, mas é preciso ver isso, se esses 60 dias incluem período de montagem e desmontagem, ou enfim, tem que dar uma investigada aqui concretamente. Mas isso tudo indica que, né, talvez a gente precisa começar pelo orçamento, né? Aí tu vê quanto custa para imprimir, aí tu tem que fazer uns contatos ali na gráfica e vai ver que, sei lá, custa uns 5 mil para imprimir isso aí, 4 mil, 3 mil, sei lá. Aí tu já tira ali esses 5, aí tem o designer, se tu não fizer tu mesmo, né? Aí tu pensa que precisa dar. Aí tem a curadoria, né? Ele diz aqui, né? Custos de curadoria, design, expografia, montagem. Aí tu, ok, contempla todo mundo e vê que sobrou quanto? Vai sobrar isso que tu falou aí, né? Os 5 mil com os descontos. Aí tu fala, cara, o que que eu faço, né? O que que dá para eu fazer com essa grana? E eu acompanhei mais ou menos de perto um projeto do ano passado de uma pessoa que eu trabalhei, eu fiz os catálogos, né? E, e aí o que que eu senti no meio do caminho? Que era importante ter um outro profissional que não está colocado aqui, que é uma profissional de produção, né? Executiva. Alguém que é da tua extrema confiança, que uma hora, cara, ou tua exposição tá pronta, tu já pintou, tá tudo tranquilo e tu tá só cuidando de produzir, né? De acompanhar o catálogo, de acompanhar as decisões da impressão, a moldura e definir com a curadoria o que entra e o que sai. Ou tá tudo resolvido, ou se tu é artista e tá ainda no processo enlouquecido pintando cada vez mais, e ai meu Deus, porque eu fico um pouco assim, né? Eu vou e aí eu vou me empolgando, eu pessoalmente. E se tu tem que dar conta de se empolgar como artista e cuidar de todo o resto, é uma loucura, assim, né? Então, eu vi isso no projeto que eu trabalhei, assim, para mim o ideal era ter uma pessoa só para fazer a produção, para dialogar com todo mundo, né? Porque tu precisa dialogar com a pessoa que vai fazer a comunicação, tu precisa dialogar com a pessoa que está ali cuidando do design, aí tu tem que cobrar o prazo, porque vai ter tem que mandar para a gráfica pediu um mês para produzir, tu tem que entregar tudo na abertura, então vira uma confusão administrativa grande, né? É, então, enfim. Outro tem tudo muito organizado e um aplicativo de gerenciamento de projetos, tu já estruturou tudo ali e tu tá livre assim, né? Só o aplicativo te dizendo, olha, tem prazo tal, item tal, e tu vai meio que tocando isso de forma um pouco mais estruturada. Mas é bastante coisa, né? E contactar os educadores e formar os educadores e confirmar com eles o plano de quem vai de manhã, quem vai à tarde, se vai um, se vai outro. Enfim, são muitas dimensões, né, para pensar. E tudo tem que estar orçado, né? Então, o avaliador pega lá, né? No meu caso foi assim. Eu olhei, cara, o orçamento, o cara não está pensando que tem que pagar o mediador.
aí ele vai acabar explorando o mediador. Ele não está considerando que ele tem que pagar isso e aquilo, então esse projeto ele não está consistente o suficiente para entrar entre esses, né, esses 12 aqui do Brasil todo. Então, coisas para a gente pensar. Alguém mais queria falar um pouquinho? Gente, eu acho que é isso. Então, falei um monte. Amanhã falamos um pouco mais. Eu queria deixar bem assim. Eu queria deixar bem. Tchau, Roberta. Boa noite. Eu queria deixar esses próximos dias, amanhã, quinta e sábado, eu tenho uma estrutura, mas ela é móvel. E à medida também que vocês forem interagindo, as coisas vão se encaixando, assim, né? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, fala, né? Porque isso também vai ajudando né, enriquecer o processo. Então, Marcele, beijo, boa noite. Eu, de Yuri, Rony, Diego. Não sei quem vem amanhã e quem não vem, mas é isso. Um grande beijo aí, uma boa noite, um bom descanso para todo mundo. Até amanhã, Rony. Valeu.